amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileiro MFTV, dessa vez da sexta rodada. Sexta rodada que está incompleta, olha só, voltamos a ter uma rodada incompleta. Ao meu lado, Matheus Amores, tudo bem, Matheus Amores? Como você tá? De barba feita? Será que eu sou o próximo? E aí, Arthur Cartalhã, todo mundo que está assistindo, olá, bem-vindos ao programa mais raiz do futebol brasileiro, eu diria. E mais Então, democrático. mais democrático, perfeitamente. Todos os torcedores dando opinião aqui. Então, é isso. Mais uma rodada incompleta, mais uma bela produção aí da nossa querida CBF. Então, nada a declarar, só assistir esses jogos bizonhos. Exato. Bom, vamos lá. Só para situar quem não sabe, os jogos que foram adiados. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, porque o Atlético Mineiro jogou a final do Campeonato Mineiro, e Grêmio e Goiás, que o Grêmio jogou a final do Gauchão. Sendo assim, foi sábado à tarde. O Botafogo recebeu o Internacional, o jogo às 5 horas, eu ia falar às 4. Botafogo recebeu o Internacional, o Inter venceu por 2-0, segue na liderança, o Botafogo perdeu, mas vamos ver aí o que o Guilherme Monteiro tem a falar sobre os donos da casa. Olá amigos da MFTV, aqui quem fala é Guilherme Monteiro e eu vou apontar um pouquinho como foi a sexta rodada do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Bom, o Botafogo jogou essa sexta rodada diante do Internacional, né, o líder do Campeonato Brasileiro, e como resultado saiu derrotado do Newton Santos por 2-0. A equipe comandada por Paulo Tuori teve muitas modificações na equipe principal, como de praxe até nesse recorte recente do Botafogo, onde o Paulo, até pela sequência de jogos, tem buscado estruturar demais, modificar demais a sua estrutura, né? No jogo contra o Paraná, por exemplo, ele jogou com uma cadeia de 3 defensores e nesse jogo diante do Inter voltou a jogar, apesar do Rafael Foster ser em tese um zagueiro, jogou mais como um volante. Então, o Botafogo tem mesclado muito as suas escalações de acordo com o adversário. E eu acho que isso é até um tema que a gente poderia expandir para um debate. Eu acho que, de certa forma, essa mudança constante, não no sentido de causa desequilíbrio da equipe, mas eu acho que no sentido das reposições. Eu não. Até que ponto essas reposições são importantes e dão alguma evolução técnica na equipe. Por enquanto, a gente tem essas modificações têm causado nenhum ganho técnico na equipe, até mesmo pela qualidade dos atletas, né? Mas enfim, isso aí é um outro debate. Falando do jogo em si, o Inter teve muita facilidade para construir o 2-0. O Botafogo se demonstrou uma equipe que não pressionava alto como em outros jogos, mas que fazia uma pressão um pouco média, às vezes a uma altura um pouco mais alta, mas ela talvez não fosse com tanta força, né? Tanto impacto assim na equipe do Inter, não era tão agressivo, mas que de forma um pouco mais posicional, ou seja, fazendo com que o jogador que estava com a bola do Inter, um jogador do Botafogo desgarrava às vezes da marcação para pegar esse jogador, mas que havia as compensações por trás que eram muito mal feitas, e isso fez com que gerasse muitos espaços e o Inter conseguisse evoluir em campo com muita facilidade. E muito disso também ocorreu por causa dos médios, né? O Caio Alexandre e o Rafael Foster não tiveram tardes muito boas no último sábado e a proteção, a última linha do Botafogo era muito mal feita. Além dessa pressão inicial que não era tão boa. Então, foram sucessivos erros que ajudavam o Botafogo a se estruturar defensivamente. E com o gol cedo, né, com 5 minutos o Galhardo fez 1-0, fez com que a estratégia inicial do Botafogo fosse totalmente desfeita, que era baixar um pouco mais a sua linha e tentar explorar o Juan e o Guilherme Santos com velocidade pelos lados. Enfim, e ofensivamente o Botafogo até teve algum lance ou outro muito interessante, mas principalmente pela esquerda, com o Danilo Barcelos, o Guilherme Santos tendo uma boa atuação, além do Babi, óbvio. Ele teve um gol anulado, mas foi o jogador realmente que mais deu perigo ao gol da equipe do Inter durante toda a partida. O Bruno Nazário também entrou no segundo tempo e melhorou a qualidade dos passes do Botafogo. O Botafogo conseguiu ter um pouco mais de
organização em campo, conseguiu construir melhor, mas ainda assim foi muito pouco. Eu acho que o jogo deixa muitos aprendizados, principalmente para a diretoria, eu acredito, porque não adianta você rechear um elenco com nomes muito pomposos, Honda, Kalu, e se você não solucionar os problemas que já residem no elenco desde o início da temporada, no caso do segundo homem de meio campo, segundo volante, a lateral direita, que apesar de ter 4 nomes, mas os 4 nomes são jogadores de um nível técnico muito, muito abaixo. E também na questão das extremos, né? A gente teve a perda do Luiz Fernando na última semana para o Grêmio, e a gente está vendo que o Juan também não é um jogador jovem ainda da base. Eu acho que ele ainda pode render muita coisa, mas que até agora ainda não mostrou muito a que veio. Mas isso é normal, as oscilações com esses tipos de jogadores. E outra coisa também é a questão da base. Se você conseguiu contratar tantos estrangeiros, por que você não valorizou jovens da base que poderiam ser muitas soluções para essas peças do meio que são deficiências? O Elivelton, que é um lateral direito, o Michel, que é um bom segundo volante, mas também pode jogar de primeiro na posição do Caio, e muitos outros, o próprio Wendel, também um volante. Enfim, o Paulo Tuori e todo o comitê gestor do Botafogo tem muitos problemas ainda para organizar esse elenco, que ainda tem peças chegando, peças estreando. E para a sequência do Brasileirão, o Botafogo ainda tem muitos desafios e muitos problemas a se solucionar. E o que fica um pouco mais para frente é a estreia do Kalu. O Kalu, na próxima rodada contra o Coritiba, aqui no Newton Santos, na próxima quarta-feira, às 8h30, ele vai fazer a sua estreia e todo mundo tem uma expectativa muito positiva para esse jogo com a estreia do Kalu, e que o Botafogo também precisa voltar a vencer. O Botafogo tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro em 5 jogos, é bem verdade, porque a partida diante do Bahia ela não ocorreu ainda devido à final do Campeonato Baiano no início do mês. Então é isso, amigos. Uma derrota do Botafogo, a segunda do comando do Paulo desde o retorno dele, e uma equipe que apresentou muitos problemas. A questão da arbitragem eu não sou muito especialista, também não vou querer abordar muito. Mas o Gatito mesmo já confidenciou que, depois que pensou melhor, cabeça mais fria, cometeu um erro em ter chutado a cabine do VAR. E também isso também é apenas um reflexo dos erros sucessivos que os árbitros no Campeonato Brasileiro, até mesmo na Copa do Brasil contra o Paraná, têm feito com o Botafogo, que tem sucateado psicologicamente a equipe, e a equipe tem demonstrado essa limitação psicológica, óbvio, e que vem fraquejado a equipe também nos jogos. Nesse jogo eu acho que também o resultado também se condiciona muito a esse fator psicológico. Dito isso, uma boa rodada a todos, e aí que a galera aí curta o conteúdo aí que a gente novamente está distribuindo para vocês. Um abraço. Bom, o Botafogo que vinha aí de um empate, né, contra o Flamengo. Então, não foi empate. Foi empate contra o Flamengo. É isso aí. Empate 1-1 com o Flamengo. O Inter tava bem na competição, então acho que foi um resultado não normal, né, mas praticamente esperado pro Botafogo essa derrota. O problema foi as condições em que essa vitória do Inter aconteceu, né? Com o VAR interferindo ali o VAR, que foi o principal jogador dessa rodada, né? Já vou dar até um spoiler aqui no bate-bola. Craque da rodada, vou dar pro VAR, com certeza vai ser o craque da rodada. Interferiu em vários jogos consecutivos. Então, o Botafogo, na minha opinião... Não interferiu em alguns. Exatamente. O Botafogo, na minha opinião, já iria perder esse jogo, mas, né, a chance de vencer não, mas de evitar a derrota existia, passou a não existir por causa do VAR. Então 3 pontos pro Inter, e a torcida do Botafogo pistola igual o Gatito Fernandes. Atitude corretíssima, Matheus Amores, de Matheus Fernandes. Gatito, do goleiro Gatito. Corretíssima, fazendo cosplay de Gabriel Jesus na final da Copa América. Bom, vamos ver aí o que o Inter do Mário Magalhães tem a falar aí. O Mário, que tá torcendo aí pro time, e que é o líder do campeonato, o Thiago Galhardo jogando muita bola. Vamos ver aí o que ele falou.
Olá pessoal, Brasileirão MFTV aqui para a gente repercutir o jogo da sexta rodada do Internacional perante o Botafogo. O Inter conseguiu uma importante vitória, placar de 2-0, com os gols, né, logo no início ali aos 6 minutos, o Moisés fez um belo cruzamento da esquerda e o Thiago Galhardo acertou uma cabeçada ali e acabou marcando 1-0. E depois aos 28 ali, uma boa jogada do Thiago Galhardo pelo meio ali, roubou a bola da defesa do Botafogo, deu um passe rasteiro pro Bosquilha ali, que saiu na cara do gol e chutou rasteiro, marcando 2-0. O Botafogo até tentou reação depois, chegou a marcar um gol no final do primeiro tempo ali com o Matheus Babi, mas tinha impedimento no início da jogada. O jogador fez dancinha e tudo mais, comemorou o gol, mas o gol foi corretamente invalidado. E no segundo tempo, novamente Matheus Babi acabou cometendo falta em Patrick, acertou um cotovelaço no jogador do Inter, fez o cruzamento e o Bruno Nazário fez o gol, mas o gol foi corretamente anulado pelo VAR. O Botafogo até deu um ataque de faniquito e tudo mais. Gatito acabou chutando o equipamento do VAR, que não teve culpa nenhuma. E o Internacional assim chega à vitória, faz os 15 pontos, lidera a competição, segue como líder do Brasileirão, 2 pontos à frente do São Paulo, que é o segundo colocado. E agora na quarta-feira o Inter tem uma pedreira enfrentando o Palmeiras no Allianz Parque. Um abraço a todos e até o próximo Brasileirão MFTV. Bom, pro Inter uma ótima vitória, né? Perdeu pontos pro Flu fora de casa, agora volta a vencer fora de casa. É muito bom, realmente. Primeira colocação para a equipe colorada. Thiago Galhardo deitando e rolando no Campeonato Brasileiro. E é o time mais regular até agora. É, o time mais regular, o time que apresentou o melhor futebol do Brasil até o momento. Então, próxima rodada do Cartola, eu tô pensando em escalar o time completo do Inter, mesmo sendo contra o Palmeiras. Então já sabemos que o Palmeiras irá vencer, porque Matheus Perfeito. Amores no Cartola. Perfeito. Bom, vamos lá. No sábado ainda tivemos Fluminense e Vasco da Gama. O Flusão ganhou do Vasco. O Vasco harmonizado, primeira derrota no campeonato. Vamos ver o que o Matheus Garzon tem a falar sobre a atuação do time de Odair Helman. Fala galera, tudo bom? Matheus Garzon aqui para MFTV falar desse Vasco e Fluminense. Fluminense e Vasco ganhou de 2-1 Fluminense, né? Bom, acho que quando a gente tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que falar bem, tem que falar bem, né? E eu acho que o Fluminense jogou muito bem, dentro das possibilidades, obviamente, contra o Vasco, né? Que tava com esse tal de ramonismo e não sei o quê. Mas na hora que enfrentou o Odair Helman, passou mal. Enfim, acho que o principal desse jogo é falar que esse talvez seja o que dá pra fazer com esse time, assim, sabe? Eu não gosto de chamar de melhor time possível, tendo o Egídio como titular da lateral esquerda, mas é o time que dá pra gente fazer alguma coisa. O Odair parece que entendeu que o Nenê joga melhor de meia, embora o Nenê não tenha jogado tão bem contra o Vasco. Achei que ele voltou a ser aquele cara que fica segurando a bola, cavando falta toda hora. Né? Evanilson, Araújo de um lado está jogando muito bem, Marcos Paulo do outro, que fez uma boa jogada pro gol, mas ainda não tá do jeito que ele estava antes, né? Mas tem sido... Esse último jogo me deu uma esperança de que ele possa voltar a contribuir para o time do jeito que ele contribuía antes. E, enfim, o Dodi jogando muito bem, né? Ainda mais com esse gol aí. Eu espero que renovem logo com ele. Não sei quanto que ele está pedindo e não sei quanto que o Fluminense está oferecendo, mas eu acho que o Dodi merece sim receber mais, porque quando ele chegou no Fluminense ele estava vindo do Criciúma, um jogador que estava na reserva, e agora hoje ele é titular, e eles têm razão em se considerar um jogador fundamental para ser titular para o time do Fluminense. Então ele merece sim receber mais, negociação natural. Eu espero que o Fluminense entenda isso, que ele é um jogador muito importante para o nosso meio do campo. O Calegari, né, no lugar do Igor Julião. Eu, se fosse o Igor Julião, já tinha, sei lá, aposentado, porque o Igor Julião tá no Fluminense, acho que tem já uns
8, 9 anos, sei lá, que ele surgiu assim como lateral da base, subiu, jogou nos profissionais e tudo mais. Tem 8, 9 anos que alguém da lateral direita sai e ele joga por 1 mês, 2 meses e arranja outro pro lugar dele porque ele é muito ruim. E ele continua insistindo em tentar ser jogador de futebol. E agora a mais nova pessoa que tomou o lugar dele é um cara de 18 anos, sei lá, o Calegari tem 18 anos, por aí. Então o Calegari jogando de forma muito segura, né? Não é... E nesse jogo contra o Vasco ele foi subindo, ele foi para o ataque, ele se apresentou. Então parece que ele tem chance de melhorar aí e ajudar ainda mais o Fluminense. Na zaga é isso mesmo, Lucas Claro e Nino. E ali talvez o único problema que a gente... Não vou dizer problema, é a única dúvida que talvez possa ter entre Yuri, Iago Felipe, Hudson, mas no momento eu manteria mesmo o Yuri. O Hudson entrou mal e, enfim, é nesse sentido mesmo. Destaque aí já falei, pro excelente gol do Dodge, lindo, maravilhoso. E o gol ser no comecinho também ajudou um pouco as coisas, né? O time do Fluminense pôde jogar com mais calma. No fim das contas, o Odair acabou mexendo e o Wellington Silva entrou relativamente bem. O Ganso também, que eu elogiei no último vídeo do jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou bem também, dando bons passes, né? Deu assistência pro gol do Fred, né? E o Fred fazendo gol, né? E aí também entrou o Fred justamente que fez esse gol, que eu fiquei com medo dele arrebentar o músculo da perna ali, de tão forte que ele chutou, né? Ainda bem que o Fred conseguiu manter a coxa ilesa e fez o gol. Eu acho que se entenderem que o Fred não é um jogador para ser titular, porque é um jogador para entrar em determinadas situações e tudo mais, eu acho que o Fluminense tem a ganhar, assim como entender que o Ganso também é um jogador que pode entrar e exercer determinada função ali de acelerar o jogo ou segurar o jogo, entrando no lugar do Nenê ou entrando no lugar de algum dos dois volantes ali, mas eu acho que o Ganso é mais para entrar quando o jogo já tiver ganho ou tiver 1-0, alguma coisa nesse sentido. No fim das contas é isso, né? Acho que o Fluminense está num bom caminho depois dessas 3 vitórias seguidas aí, Atlético Paranaense, Figueirense, Vasco. Agora nós vamos pegar o Atlético Goianiense, que também tá bem no campeonato. Eu espero que... Eu acho que esse jogo aí contra o Atlético Goianiense pode ser um divisor de águas aí. Nós estamos no G4, quem diria, mas acho que pode ser um divisor de água aí para saber se a torcida do Fluminense pode começar a pensar alguma coisa com esse time, que não seja só brigar contra o rebaixamento e pensar aí talvez ficar mais pro meio da tabela, né? A gente sabe que Libertadores classifica 30 mil times, mas assim, sem especulações por enquanto, é preferível esperar esse jogo, ver como é que vai ser o Fluminense daqui pra frente, tá certo? Um abraço. Bom, o Fluminense ganhando, né? Se classificou na semana passada na Copa do Brasil, ganhou no final de semana do Atlético, agora outra vitória. Parece que o Odair tá encontrando o caminho das pedras, Matheus Amores. Tá fazendo o time jogar reativamente, né? Um time que não tem tanta velocidade, mas tá dando certo. Tá dando certo, o Odair tá encontrando o meio do time jogar. E o Flusão aí pode comemorar esses 3 pontos que vai fazer muita diferença aí no final do campeonato. Ainda mais ganhar um clássico em cima do Vasco, que não venceu nenhum até agora em 2020. Exato, vamos ver o que o Caio César tem a falar sobre a atuação do Vasco, harmonizado, Vascão geométrico, como diz Garreis. Amigos da MFTV, Caio César aqui para vocês, para falar mais uma vez sobre o Vasco, que enfrentou o Fluminense nesse fim de semana e saiu derrotado por 2-1. No primeiro tempo o Vasco foi dominado no meio campo, não conseguiu render bem com a substituição, com a entrada do
Carlinhos substituindo o Andrei suspenso. Não conseguiu dar a mesma liga que o Andrei, dar segurança na saída de bola. Felipe Bastos foi muito abaixo, não conseguiu desempenhar o bom papel que ele vinha desempenhando, e cansou rápido demais. Benítez também não foi tão feliz em seus passes, em seus lançamentos, errou muitos lançamentos. E o Guilherme Paredes, vamos falar um pouco dele, que eu creio que ele jogou fora de posição, muito fora, porque na minha opinião ele joga mais como um segundo atacante e ele estava como ponta, e não rendeu o esperado. Saiu o gol do Fluminense logo no começo, também pode ter atrapalhado muitos planos do Ramon para o jogo, que teve que consertar, né? Teve que colocar o time com a cabeça no lugar ali após sofrer o primeiro gol. E já no segundo tempo tentou corrigir o posicionamento dos jogadores com as substituições, com a entrada do Bruno César, que até então deu uma boa movimentação no meio campo, apesar de ser lento. Tanto que foi numa jogada dele com o Benítez que saiu o gol do Vasco, né, a tabelinha rápida ali, e saiu o gol do Thales Magno. E falar um pouco da falha do Fernando Miguel, que até então vinha desempenhando um bom papel no campeonato, fazendo boas defesas, até mesmo na Copa do Brasil contra o Goiás, e teve a falha no chute do Fred no 2-0, né? Eu creio que o Ramon tem que buscar objetivos a ser alcançados e fazer mudanças necessárias, até mesmo uma mudança tática, quem sabe. Porque ele sempre nessa mesma formação, muitas vezes não vai ter as peças disponíveis e vai ocorrer o que ocorreu no jogo do Fluminense, ser dominado e não criar tantas chances de gol. E assim o Cano lá na frente vai ficar perdido, pois vai estar sozinho e a bola não vai chegar nele para fazer o gol, porque ele é o homem do último toque e essa bola não está chegando. Então o Ramon tem que procurar formas de que essa bola chegue com qualidade para que ele faça o gol. E é isso, amigos. Agora o próximo jogo do Vasco é contra o Santos. Espero que o Ramon corrija esses erros e que o Vasco saia vitorioso. E é isso. Até mais, galera. Abraço. Bom, beleza, é clássico, né? Todo mundo sabe o que é isso. Mas eu acho que o torcedor esperava pelo menos um empate da equipe. Ah, sim, o Vasco estava melhor que o Fluminense no campeonato. Então acho que a torcida do Vasco pretendia até vencer esse jogo. O empate poderia acontecer, agora perder, tomando 2-0, fazendo um gol no finalzinho ali do jogo. Então acho que não ficou muito legal para a torcida do Vasco, mas não tem que reclamar não, é isso, tá ótimo. Exato. Depois, sábado, ainda tivemos Bahia e Palmeiras, empate da equipe de Roger Machado contra a equipe de Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras abriu o placar. Praticamente no último lance, né, o Marco Antônio empatou, evitou a derrota do Bahia. Vamos ver o que é aí que o Heron Filho tem a falar sobre o jogo da equipe baiana. Fala galera do MFTV, Heron Filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020. O Bahia que empatou por 1-1 com a equipe do Palmeiras, partida válida pela sexta rodada. Bahia e Palmeiras empataram em Salvador, vencendo a tônica do confronto entre as equipes na capital baiana. E o Bahia tem um tabu de 32 anos sem vencer o Palmeiras aqui em Salvador. O último triunfo tricolor foi no ano de 1988, ano do bicampeonato brasileiro. Falando um pouco sobre o jogo, o Bahia apresentou uma leve evolução em relação à partida contra o Ceará, que foi uma das piores partidas do Bahia no ano, mas mesmo assim não convenceu. Foi um jogo bastante truncado, de poucas oportunidades. O Palmeiras abriu o placar aos 32 do segundo tempo com o Zé Rafael, fazendo valer a lei do ex, e o Bahia empatou naqueles gols de Bahia no finalzinho, após falha do goleiro Everton. Marco Antônio, atleta da base, foi lá, empatou e o Bahia somou um ponto. O Bahia vive um dilema existencial, porque a campanha não é ruim. O Bahia tem 53% de aproveitamento, 8ª colocação com jogo a menos, mas a pressão é muito grande, a torcida encampa uma campanha aí contra o técnico Roger Machado, bastante satisfação. O presidente Guilherme Belitani veio às redes sociais ontem se manifestando pela permanência do técnico, apresentando motivos, se explicando, mas o momento do Bahia é bastante turbulento. O Bahia que passa por um corredor da morte, que se iniciou contra o Palmeiras, enfrenta amanhã, na quarta-feira, a equipe do Flamengo, depois vai fazer um tour no sul do Brasil, enfrentando o Inter e Grêmio. Então a parte da tabela bastante complicada, o futebol não convence, mas a pontuação é razoável. A 8ª colocação vai ao encontro das expectativas do Bahia. Então o jogo amanhã entre Bahia vai fazer um
turno sul do Brasil enfrentando o Inter e Grêmio, então a parte da tabela bastante complicada, o futebol não convence, mas a pontuação é razoável, a oitava colocação vai ao encontro das expectativas do Bahia. Então o jogo amanhã entre Bahia e Flamengo é um confronto determinante para a sequência do técnico Roger Machado e enfrentar o melhor time do Brasil, pelo menos o melhor elenco do Brasil. Então todas as atenções porque o Bahia vive um momento de crise, a crise bastante forte, e o jogo de amanhã vai ser muito importante. Valeu, galera, um forte abraço, saudações tricolores. Bom, pro Bahia empatar com o Palmeiras, eu acho que é ótimo. Tá ótimo empatar com o Palmeiras. Principalmente na condição que foi, né? Com gol no último lance. Você concorda, Matheus Amores? Eu concordo, Arthur. A gente até falou ontem no debate, né? O Léo comentou. O Bahia é um catado, o Palmeiras é um catado. Então o jogo era pra isso mesmo. E eu não lembro se foi aqui no programa do Brasileirão no passado, no último programa, ou no debate antes da rodada, que eu falei que Palmeiras e Bahia seria 1-1 e cravei aqui. Cravou, parabéns. E vamos ver o que o Leonardo Lustosa tem a falar sobre o Verdão. Palmeiras mais uma vez decepcionando. Léo. O Léo acho que vai falar pelo Matheus Amores hoje, né? E voltamos à programação normal. Mais um jogo horrível do Palmeiras. Leonardo Lustosa para falar mais uma vez do maior campeão da competição no Brasileirão. Bom, 1-1 na Bahia com o time do Roger Machado. Palmeiras, em teoria, teve uma semana para treinar, mas até caiu meu fone. Não sei se treinaram. Estou estressado, todo palmeirense tá, né? A gente esperava muito mais depois de uma vitória que obviamente foi fora da curva diante do Santos. O time criou, o time soube conduzir e controlar, né, o jogo, mas contra o Bahia nada disso aconteceu. O Palmeiras tenta destruir o jogo do adversário, a teoria da destruição. Tenta destruir o jogo do adversário, consegue e acaba destruindo o seu próprio jogo, não cria, não deixa criar, né? O Palmeiras abriu o placar já no segundo tempo, né? Uma jogada do Gustavo Scarpa, cruzou para o Zé Rafael, na lei do ex, fazer o seu gol, e o Bahia empata nos acréscimos em um lance infantil do Everton, que saiu muito mal do gol, entregou 2 pontos de bandeja para o Marco Antônio, que fez um belo gol, obviamente, mas por falha do goleiro Alviverde. O que dizer? Não há perspectiva. O Palmeiras está com pouquíssimas opções no ataque, né? O elenco é bom? É, mas o ataque é muito carente. Obviamente, o Rony não mostrou a que veio, e é o personagem principal que eu tenho que dizer nesse meu comentário pós-jogo contra o Bahia. O Rony já tem 5 jogos no Brasileirão com o Palmeiras e não criou nenhuma grande chance de gol, gente. Isso não é aceitável para um jogador de Série A. Ele tem que ser colocado no banco e esperar uma oportunidade. O menino Wesley entrou no jogo e foi muito melhor que ele. O Rony tem 8% de eficiência nos seus cruzamentos. É um jogador que parece mais um cone, né? O William Bigode entra titular no lugar do Luiz Adriano com uma semana sem jogo, gente. Como é que o Vanderlei está tendo as piores escolhas possíveis, destruindo o futebol do Gabriel Menino, está tendo que acompanhar a lateral pelo lado direito, fazer cruzamento, ir pela linha de fundo, onde ele não sabe, não funciona. Ele é um jogador construtor. Ele joga ali para fazer o quê? Cobrir o rombo de Bruno Henrique, Ramírez, eventualmente quem estiver estragando e atrapalhando a fluidez do meio-campo do Palmeiras. Que não fosse com o Patrick de Paula, já teria tomado vários gols, mais gols do que faz, porque ele tem uma boa cobertura, faz bem essa função, mas não tem a quem recorrer, né? Toca para o Lucas Lima, toca para o Bruno Henrique, que, além de não se movimentarem, são totalmente burocráticos. O Palmeiras não tem perspectiva nenhuma e poderia enfrentar qualquer um, menos o líder do campeonato. E o que vocês acham que vai acontecer? Líder do campeonato, quarta-feira, no Allianz Parque, Palmeiras e Internacional. Só Deus na causa, não tenho mais nada a dizer, né? Infeliz, patético e horrível o futebol do Palmeiras, que não toma vergonha na cara e não assume as suas responsabilidades, só por conta de uma invencibilidade fictícia e factoide que estão publicando aí nas redes sociais. 10 jogos, não sei o quê, o clube que menos perdeu, não sei. Gente, não joga, não pratica o esporte de futebol. Isso tem que acabar, algo tem que acontecer, mas perspectiva não há. Palmeiras entra em campo mais uma vez, sem saber a que veio. Se foi bom pro Bahia, o Palmeiras foi péssimo. O Palmeiras é para enterrar esse resultado. Bom, fala você que é palmeirense, né? Não, cara, eu acho que realmente foi um resultado que não deveria acontecer. Acho que, assim, não é que não deveria acontecer. Pelo que foi o jogo, o empate era merecido. Não era nem 1-1, o empate por 0-0 era o merecido. Mas eu acho que o Palmeiras não tá jogando bola. O único jogo o jogo não deveria ter acontecido. Não, exatamente. O Palmeiras fez 2 jogos depois que voltou a pandemia, depois da volta da pandemia. Contra o Corinthians, o primeiro jogo que perdeu,
e contra o Santos, o jogo que ganhou agora. Foram os 2 jogos bons do Palmeiras. Depois, péssimo. Então, Luxemburgo, pelo amor de Deus, hein? Bom, para terminar o sábado, tivemos o Fortaleza metendo 3 no Red Bull. Felipe Tigrão foi embora, demitiu o primeiro. Estou triste. Acabou, o primeiro eu já demiti. Vamos ver aí o que o nosso querido Rodrigo Alencar tem a falar sobre a vitória do Fortaleza com o Rogério Ceni. A equipe tá começando a engrenar e conquistar pontos, hein? Fala Arthur, fala galera da MFTV, e aí galera, tudo beleza, tudo certo? Por aqui tá tudo ok, né? Tô aqui pra falar do jogo do Fortaleza, né? Um jogo assim um jogo que iludiu, né, a torcida, né? Deixou a galera muito otimista. Fortaleza fez uma partidaça, 3-0 em cima do time do Red Bull. Eu acho que nessa partida, quem teve mais ligado, quem tomou mais energético foi o Fortaleza. O Wellington Paulista fez uma pintura para abrir o placar, jogada parecida com a jogada do gol do Romário contra o Corinthians, né? Um lançamento do Felipe Alves, que o Bruno Melo dá a casquinha e a bola acabou sobrando no pé do Paulista, que viu o goleiro adiantado e mandou de cobertura. Logo em seguida, o jogador do Bragantino foi expulso e o Fortaleza teve mais espaço para ir para cima e buscar matar o jogo. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Romarinho pegou a bola na pequena área, dominou e chutou lá dentro do gol, fez 2-0 e o resultado foi fechado com 3-0. O Wellington Paulista aproveitando um belo lançamento de Ederson do meio campo para o Gabriel Dias, que fez um drible de cabeça e tocou voltando para o Wellington Paulista marcar 3-0. Fortaleza chegou à 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, recupera aquele futebol que tinha deixado em 2019, que estava faltando no começo, né, nesse retorno aí, após a parada. E agora, quarta-feira, né, tem um Clássico Rei, jogo dificílimo, e vai ser um jogo que pode garantir aí a nossa tranquilidade, a nossa paz, e pode dar moral para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Um abração aí, galera, e espero na próxima rodada aparecer mais uma vez aqui de bom humor para falar de mais uma vitória do Leão. Pro Fortaleza, cara, essa vitória deixou o torcedor nas nuvens, né? Venceu bem, venceu por um placar bonito, sobe na tabela, vai para a 7ª colocação, Matheus Amores, o torcedor começa a ficar feliz, começa a abrir aquele sorriso de orelha a orelha. Tem o pessoal iludido, tem o pessoal iludido aí. Cara, o Fortaleza, na minha opinião, vai se livrar do rebaixamento com tranquilidade, muito mais pelo Rogério Ceni do que pelo elenco. Mas vai se classificar para uma Sul-Americana e tá ótimo. O Fortaleza tá ótimo. Então some pontos, some bastante pontos. Red Bull Bragantino é um time que, na minha opinião, esse jogo contra o Fortaleza, olhando os elencos, olhando o retrospecto anterior, era um jogo para empate. Talvez o Red Bull Bragantino vencendo, mas o Felipe Tigrão, que é a primeira demissão da história da carreira jornalística de Arthur Cartalhãn. Vou dar os parabéns aqui. A primeira demissão forçada por Arthur Cartalhãn é de Felipe Tigrão. Então o Bahia enfiou 3, o Wellington Paulista virou craque. Eu não tô entendendo mais nada. Bom, vamos lá, vamos ver aí o que o nosso querido José Walter, o tipster da MFTV, tem a falar sobre a atuação do Red Bull Bragantino. Meus amigos, vamos então falar dessa última rodada do Red Bull Bragantino diante do Fortaleza pelo placar de 3-0 lá no Castelão. E apesar de ter sido uma derrota doída, né, de certa forma, de como ela foi, o Bragantino jogou muito mal diante do Fortaleza, fez os torcedores ficarem muito felizes. Afinal de contas, foi devido a essa derrota que o Bragantino, a diretoria do Bragantino, demitiu o técnico Felipe Conceição, que não agradava a torcida já há muito tempo. Agora, a diretoria do Bragantino busca um novo treinador. Existem vários técnicos que estão sendo cogitados e a diretoria do Bragantino faz uma pesquisa muito minuciosa sobre o seu novo comandante. O Bragantino entra na zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato e por enquanto vai fazendo uma campanha decepcionante.
Próximo adversário é diante do Atlético Paranaense nesse próximo final de semana. E o time vai ter a possibilidade de colocar Raul, né, o novo reforço que chegou aí na semana passada na equipe, para jogar. Então por hoje é isso, meus amigos. Um grande abraço do Brasileirão MFTV e até mais. Cara, tá muito decepcionante esse início do Red Bull. Melhor campanha no Campeonato Paulista, cai pro Corinthians e agora está na zona do rebaixamento, só tem uma vitória no campeonato. Complicadíssima a situação da equipe de Bragança, da terra da linguiça, Matheus Amorim. É complicado, o Felipe Tigrão não estava se ajudando, não estava ajudando o Bragantino, e aí o Bragantino decidiu ajudá-lo, demitindo, falando, irmão, para. Então o Red Bull Bragantino, dependendo de quem contratar, pelo amor de Deus, já vi nome de Eduardo Barroca circulando, Jesus amado. Dependendo de quem contratar, o Bragantino tem condições de brigar por pré-Libertadores. Mas o Eduardo Barroca não vai. Bom, domingo de manhã, 11 horas, naquele horário que todo mundo ama. Tivemos um majestoso, o São Paulo vencendo mais uma. Pro São Paulo é ótimo, cara. Ganhar do Corinthians não tem coisa melhor pro São Paulino. Acho que só levantar um título. Nos últimos anos, esporadicamente eles ganham do Corinthians, o que é um título. E é bom, tá na segunda colocação. 3 vitórias seguidas. Diniz abandonou o dinizismo e tá começando a engrenar, Matheus Amor. O Diniz abandonou o dinizismo, né? A melhor coisa que o Diniz fez foi desacreditar dele mesmo. Então, o Diniz falou, putz, acho que minhas convicções não estão certas. Vou jogar reativamente. Aí, ó, ganhou do Corinthians. 2-1 pro São Paulo, num jogo em que os goleiros decidiram, por algum motivo, não jogar a bola. Eles falaram, não, vou deixar os gols acontecer. O Thiago Volpe, uma falha bizarra, o Cássio mais ainda. Realmente, um jogo de 11 da manhã foi, assim, espetacular. Jogo 11 da manhã só serve pra uma coisa: pra colocar na rádio ao mesmo tempo que eu assisto Fórmula 1. Bom, agora vamos ver o que eu falei sobre o Corinthians. E eu vou dar um spoiler, tá? Xinguei todo mundo, Matheus Amores. Bora, solta esse vídeo aí. O futuro nos reservou um jogo horrível tecnicamente e escolhas péssimas de Thiago Nunes. Mais uma vez o treinador mudando a escalação, né? Não repetiu a escalação nenhuma vez no Campeonato Brasileiro, sempre fazendo mudanças inexplicáveis, mantendo o Sid Clay como titular, que mais uma vez falha. 3 gols sofridos nas costas dele, 2 custaram pontos, né? O gol do Fortaleza e o gol do São Paulo nesse final de semana. Então o Sid Clay, muito bem, né? Só o Thiago Nunes vê o que ele faz para ser titular. O ataque, mais uma vez, não faz nada, né? O meio-campo conseguiu sumir. O Thiago Nunes conseguiu acabar com o meio-campo do Corinthians. E o Corinthians não tem criatividade, a bola não chega no ataque, é um time lento. As mudanças que ele faz não surtem nenhum efeito. Mas eu acho que, mesmo assim, se demitir seria pior. Não tem tempo para treinar, não tem tempo para ficar mudando de filosofia. Essa é a minha opinião. O Corinthians agora vai ter um jogo muito difícil contra o Goiás. Incrível que pareça, a gente fala que é difícil fora de casa. Eu espero que o Thiago Nunes faça algumas mudanças, não cometa os mesmos erros que cometeu contra o São Paulo, né? Uma derrota que veio de lances de falhas individuais. Sim, Cássio falhou, Avelar falhou, Sid Clay falhou. Mesmo assim, o técnico foi mal, fez escolhas péssimas, não leu bem o jogo que o Fernando Diniz fez e acabou perdendo. Essa foi a atuação do Corinthians. Bom, esse cara aí, bonitão, barbudo, tal, falou tudo o que eu acho, eu concordo com ele. O que você acha, Matheus Amores? Eu acho que o Coringão tá fazendo um ótimo trabalho, como disse o Jô, né? Falou que o Corinthians tá indo no caminho certo, então se o Jô acha, pra mim, eu não vou discordar do Jô, não. Só vou ficar meio bravo aqui com o Jô, pé da vida com o Jô, pelo mau caratismo dele. Depois a gente conversa, isso é papo por rinha de passe. Não, já foi discutido ontem no debate, também, né? Se você quiser conferir, tem aí 4 horas do domingo, Coritiba, depois da demissão do Barroca, volta a vencer, 2 vitórias seguidas, Sabinão no último lance, vai dar vitória, mais uma derrota para o Sport Recife. Ai, vamos ver o que o Murilo Demarque tem a falar primeiro, depois a gente vai pro Guilherme Batista. O Guilherme Batista tá tranquilo, né? Vamos ver o que o Murilo fala. Olá, amigos.
todos que acompanham o Brasileirão MFTV. Falar um pouco sobre a vitória do Coxa, já é a segunda vitória nesse brasileiro. Foi contra o Sport do meu amigo Guilherme Batista. E tanto eu quanto ele sofremos com o jogo, né? Foi um jogo bem difícil de se acompanhar tecnicamente, muitos erros de passes, erros de domínio, pouquíssimas chances de gol e, enfim, um jogo que foi decidido no apagar das luzes, um pênalti que, como eu disse lá com ele na hora, caiu do céu, um pênalti que, na verdade, eu nem acho que aquele jogo merecia ter um vencedor. Foi um pênalti que caiu do céu em uma jogada. E aí o futebol com seus caprichos, né? O Coxa bateu o pênalti com o Sabino, nosso zagueiro, que é uma referência técnica do time em 2020, né? Tá valendo. O importante é vencer. E aí esse jogo marcou, por falar em importante é vencer, eu tinha dito na semana passada que era importante jogar o suficiente. Esse jogo marcou a reestreia do Jorginho, depois de 8 meses de hiato entre o acesso e a volta dele após um futebol não convincente do Barroca. Eu penso que o importante a ganhar é a filosofia do Jorginho. O Jorginho, apesar de eu ser um crítico do futebol que ele jogou naquela reta final da Série B, a gente tem que aceitar que o futebol deu resultados e ele, como um tetracampeão do mundo, conhece os detalhes do jogo, sabe que o jogo tem seus caprichos e não é só um plano tático que faz as coisas acontecerem. E com isso eu estou começando a mudar um pouco a minha opinião. No começo do ano eu dizia que o único jeito do Coritiba conseguir ficar na Série A seria enfrentando os adversários de igual para igual, buscando o jogo, atacando. E aí, quando a gente teve um pouco da mostra desse estilo, viu que algumas coisas não são possíveis e, tendo isso, eu passo a ser o apoiador de um treinador que mira os objetivos e faz com que os fins justifiquem os meios. Então, assim, é o futebol suficiente do Jorginho que garantiu o lance capital. Uma das poucas chegadas no ataque, teve uma enfiada de bola ali pro Robson, ele nem ficou tão cara a cara assim com o goleiro, mas poderia chegar, ia tentar tirar do goleiro e ficar com o gol aberto. Nem tinha muito ângulo para fazer alguma coisa, mas o goleiro foi suficiente para fazer o goleiro adversário se jogar em cima dele e cometer o pênalti. O jogo ganha nesse tipo de detalhe, finalzinho do jogo, faltava 30 segundos. Então, eu acho que é por aí, é tentar, nas entrelinhas do jogo, buscar os pontos. O importante é, eu que falava em jogar bem, eu quero é vencer. Eu quero que o time some pontos e consiga manter uma posição confortável, né? Hoje o time dormiu fora da zona de rebaixamento, em que pese que os times lá tem time que tem partida para jogar ainda, né? O Goiás ainda tem aquela partida com o São Paulo lá na estreia para fazer. O Atlético Goianiense também, se não me engano, tem um jogo para fazer ainda. Mas o time que até esses dias era lanterna, estava zerado, agora já está fora do Z4. Se ele conseguir vencer o Botafogo na quarta-feira, já vai ficar mais próximo do G4 do que do Z4. Então o jogo tem essas reviravoltas, principalmente quando o brasileiro está no começo, ainda nas primeiras rodadas. E é isso, eu não peço mais um plano tático, um jeitão de jogar, eu quero que o time jogue cada jogo como uma final, que são, né, os jogos. O time não tem mais outra competição paralela, ele pode dar tudo de si em todas as rodadas do campeonato. E que consiga somar pontos, tentando fazer valer da experiência do Jorginho e de muitos jogadores do elenco, que também sabem explorar todas as nuances do jogo. E que o time então consiga somar os pontos. Vamos continuar com essa sequência boa, tentar se afastar do Z4 e tentar ali morar naquele trecho entre o 10º e o 14º lugares da tabela. É isso. Vamos lá, recuperando as confianças no time, renovando as esperanças e é isso. Um abraço aí a todos vocês. Até a próxima.
Ó, pro Coxa é maravilhoso, cara. 2 vitórias seguidas, já saiu da zona. Pra você ver como tá o Campeonato Brasileiro. Venceu, beleza, no último lance, mas é o que a gente sempre fala aqui. 1x0 em 1x0, você se salva nesse campeonato. De 1x0 em 1x0, você faz sua história no Campeonato Brasileiro. E o Coxa conseguiu. Parabéns pro Coxa. Vitória. Não assisti o jogo pra dizer se foi merecida, porque pelas estatísticas foi uma coisa horrorosa, né? Eu vou até fazer uma ressalva aqui, que o jogo do Atlético não, do Sport contra o Coritiba foi tão ruim, que quando você disse, após a demissão de Eduardo Barroca, o Coxa venceu, na minha mente, automaticamente já veio o Red Bull Bragantino. Após a demissão de Eduardo Barroca, o Coritiba venceu. Então o Red Bull pensa, putz, acho que é esse aí que eu vou contratar. Pelo amor de Deus. Ai. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Guilherme tem a falar sobre o esporte. Quando ele me mandou o e-mail do vídeo, o título foi muito bom. Eu não posso falar aqui, senão vai desmonetizar, mas o título é muito bom. Vamos ver o que o Guilherme tem a falar. Saudações a você que está acompanhando mais um Brasileirão MFTV. Vamos lá falar de mais uma derrota do Sport. Está virando praticamente um pleonasmo falar que o Sport perdeu. Dessa vez derrota por 1x0, um confronto direto para quem vai brigar contra o rebaixamento contra o Coritiba, partida disputada no Couto Pereira, e a estreia do técnico Jair Ventura. Apesar da derrota, acho que dá para pescar alguns pontos positivos do Sport. O primeiro deles é que a equipe foi competitiva por 89 minutos. Foi um Sport que jogou relativamente bem dentro do que dá para propor e teve chances de até vencer a partida. Elton saiu cara a cara com o Wilson no segundo tempo, teve tempo de dominar a bola, olhar o Wilson e mesmo assim perder o gol, uma chance que mudaria completamente o cenário da partida. É algo que eu digo, inclusive, desde o primeiro Brasileirão MFTV. Falhas individuais custam caro, principalmente na Série A. Contra o Ceará venceu. Nas outras partidas poderia não ter a mesma sorte, e não vem tendo. Outra falha individual foi Maílson. Um pênalti completamente inexplicável, um pênalti que não dá para entender, uma falha juvenil que você não pode cometer nem na categoria de base. E infelizmente Maílson acabou cometendo esse pênalti já praticamente no último minuto do jogo. O atacante do Coritiba, ele esperou o contato, ele não ia nem pro gol, ele estava dando um tapa para a linha de fundo, não era chance clara de gol, e Maílson saiu completamente atabalhoado. Na cobrança, Sabino bateu muito bem, tirando o goleiro do Sport do lance, e aí o Coritiba faz 1x0, não tinha mais tempo para reação, vence a partida. De forma merecida? Não dá para dizer que foi de forma merecida, porém no futebol não tem merecimento, tem competência, e nisso o Coxa Branca foi muito competente. Porém, vamos voltar a focar nos pontos positivos do Sport. A mudança tática que Jair Ventura trouxe foi algo muito interessante. O Sport estava muito engessado no 4-2-3-1 de Daniel Paulista. Ontem, contra o Coritiba, a equipe apresentou um 4-4-2 com 3 volantes e jogando num losango no meio campo. Um time que fez isso e deu certo, mas pelo amor de Deus, longe de me comparar, foi o Milan. O Milan, nos seus tempos de auge, teve Seedorf, Gattuso, Pirlo formando esses 3 volantes, Kaká à frente comandando, fazendo esse losango. O Sport ontem teve Ronaldo, Betinho, Ricardinho e Jonathan Gomes. Eu acho que dá para perceber que tem uma diferença gritante entre esses 2 losangos. Porém, foi muito interessante. A equipe correspondeu muito bem a esse esquema tático. Eu achei muito interessante. E apesar de Jonathan Gomes ser esse homem de meio campo, que estava fechando o losango, muitas vezes ele trocava de posição com Marquinhos, que era o segundo atacante. Então essa mobilidade trouxe algo interessante. Algo que talvez o Sport consiga explorar ali. E também foi a equipe mais segura defensivamente. Há muito tempo o torcedor do Sport não via uma equipe segura defensivamente. E ontem foi. Ontem o Sport correu poucos riscos. Ah, mas o Coritiba é fraco. Ok, mas contra o Atlético Goianiense, que não é nenhuma equipe muito forte, o Sport sofreu muito. Então são alguns pontos positivos que servem de alento. Alento a um torcedor que está muito machucado e muito desacreditado da sua equipe na Série A. Se Jair Ventura vai conseguir levar o Sport à sobrevivência, à permanência, não sei. Mas a julgar pelos primeiros 90 minutos, eu acho que, enfim, o Sport tem algum futuro na elite do futebol nacional. Continua sendo difícil, continua sendo uma missão muito complicada. Vai ter que contratar, esse elenco é muito limitado, porém, com um bom treinador, você consegue ver algum esboço,
alguma luz no fim do túnel para que a equipe pernambucana consiga a sua permanência. Mais uma derrota do Sport na conta do goleirão Maílson. Nome de craque. Amores. Adoro esse nome. Nome de craque. Quem viu a final da Copa da Armênia sabe do que estamos falando. O Maílson, cara, uma saída completamente burra. Não tem outra palavra, uma saída completamente burra do gol. Ele nem tocou na bola, ele simplesmente deu uma rasteira no jogador e falou: vou dar um pênalti pros caras. No último lance ainda. E o Sport agora amarga na última colocação. 4 horas também tivemos Santos e Flamengo, outro jogo polêmico pra caramba. Vamos ver aí o que o nosso querido Henrique Paiva tem a falar sobre a equipe da casa, o Peixão. Fala, rapaziada da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo com mais uma rodada do Brasileirão, falando do Santos. Bom, no domingo o Santos jogou contra o Flamengo na Vila Belmiro e perdeu de 1-0, gol de Gabigol, lei do ex, era óbvio que isso ia acontecer, né? Visto que o Flamengo tem muitos jogadores que já jogaram no Santos, né? Gustavo Henrique, Thiago Maia, Diego, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, muitos mesmo. Então, com certeza um deles iam fazer o gol, né? E praticar a lei do ex. E do lado do Santos, os únicos que poderiam fazer lei do ex é o Uribe e o Pará, então claramente não ia dar certo, né? O Santos começou jogando muito bem, eu gostei muito da atitude do Santos no primeiro tempo, né? Pressionou bastante o Flamengo, chegou com muito perigo, principalmente pela direita, sempre com o Marinho. Fez 2 gols, os 2 anulados pelo VAR. O primeiro eu concordo, o segundo nem tanto, mas eu nem vou entrar em polêmica assim, para não ser escrachado aqui na internet brasileira. Mas não concordo com o segundo gol anulado. E a demora do VAR, né? 5 minutos cada gol, eu nunca vi isso na minha vida. Esfriou bastante o time do Santos, prejudicou sim o jogo do Santos, que estava bem melhor que o Flamengo na partida. E aí depois a gente tomou o gol do Gabigol e no segundo tempo não conseguimos virar o jogo, empatar, enfim. Mas gostei bastante da atitude do Santos. Tô mais bravo pela demora do VAR e pelo gol anulado do que pela partida em si. E o desempenho dos jogadores, né? Como vencendo nas últimas partidas, Marinho destaque, o Sanches voltando à sua boa forma, né? Jogou muito melhor nesse jogo do que nos anteriores, ainda mais... mesmo assim ele perdeu um gol ainda na pequena área, né? De perna esquerda, mas mesmo assim eu gostei do estilo de jogo dele, jogou bem melhor que os jogos passados. E agora vamos ver se na quarta-feira contra o Vasco sai a vitória, né? Porque eu acredito que a gente estava numa sequência boa e aí perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Flamengo, então temos que ganhar do Vasco para seguir bem nesse Brasileirão e ganhar umas posições aí, porque eu tô começando a ficar bem preocupado. Beleza? Então obrigado, e na quarta-feira e na quinta, né, eu tô de volta aí para comentar mais um pouquinho do jogo contra o Vasco. Valeu, um grande abraço. O Peixe que entrou me surpreendeu, tá? O Cuca tá me surpreendendo na maneira que ele tá postando o time nessa temporada. Lembra até um pouco, posicionalmente falando, o time do Sampaoli. É um jogo mais posicional. Os laterais mais fechadinhos, os pontas bem abertos. Então, o Cuca tá surpreendendo. Algo que eu não esperava era vê-lo colocando em prática o jogo posicional. Ainda mais no Santos, precisando de resultado. E tá dando certo. A atuação do Santos é muito boa, né? Era para ter conseguido pelo menos um empate, uma vitória. O Flamengo jogando no contra-ataque, Matheus Amores. É a contradição, né? O time do Cuca propondo o jogo e o time do auxiliar do Guardiola jogando no contra-ataque. E isso é o que o futebol brasileiro faz com as pessoas, tá? É isso que o futebol brasileiro faz com as pessoas. O pessoal fica completamente maluco. Só um ponto que eu queria destacar aqui. O melhor lateral esquerdo do Brasil, o jogador que veio da Europa, o senhor Felipe Luiz. O que o Marinho fez com o Felipe Luiz no primeiro gol do Santos, que foi anulado, aquilo ali é sacanagem, aquilo ali é palhaçada. O Felipe Luiz até agora tentando entender o que o Marinho fez. Vamos ver aqui que o Saulo Maciel tem a falar. Mais uma vitória do Flamengo, mas será que ele tá satisfeito? Acho que ele não tá, não, tá? Acho que ele tá cornetando o Domenech. E Arthur, o Flamengo jogou mal mais uma vez, não fez uma partida excelente, o VAR influenciou diretamente no resultado, teve gol do Gabigol, mas é aquela história, Domenech está inventando muita moda e a torcida já não está mais suportando, a torcida está perdendo a paciência com o técnico catalão. Eu sinceramente, quarta-feira agora tem jogo contra o Bahia, eu não vou dizer que ele vai cair logo,
mas certamente, se fosse técnico brasileiro, ele já teria rodado, já teria sido mandado embora. É porque, querendo ou não, o investimento foi alto. E mais uma vez eu falo, aquele Flamengo da era Jesus acabou. Aquele time que atacava, que buscava o gol direto, para quem viu ontem na Vila Belmiro, o negócio foi só fazer um gol e se retrancar, se defender para jogar no contra-ataque. Vamos ver, hein? Mas tá brabo. Pro flamenguista é aquilo, né? 1-0 é goleada de qualquer jeito para todo mundo, mas o torcedor espera mais, principalmente pelo que entregou ano passado esse mesmo elenco não, o elenco que, se você considera como time em si, é até pior do que o elenco do ano passado, desse ano, porque esse ano o Flamengo tem mais opções no banco, o Flamengo se reforçou, então... Não sei se reforço é a palavra certa para usar, porque chegou Léo Pereira, Michael e Pedro Rocha. Entendeu? Não sei se reforço é uma palavra que você pode usar. Mas no começo da temporada, assim, no começo da temporada você fala, putz, reforço. Agora você olha e fala, não era tão reforço assim. O Flamengo, o torcedor do Flamengo tá feliz. Eu gosto de ver a torcida do Flamengo feliz. Nossa, como eu tô animado. Ai, você é cruel, Matheus, você é cruel. No outro jogo, tivemos Atlético Goianiense e Ceará, o Atlético Goianiense que enganou todo mundo, porque venceu do Flamengo, daí empatou, depois todo mundo falou, nossa, será que não vai cair? Gustavo Ferrares é craque e tal, mas já volta a 19ª colocação. Vamos ver aí o que o João Pedro Bolzan tem a falar sobre a atuação do Dragão de Janderson. Vai lembrar, Janderson estreou no... Meu Deus. Estreou no nosso querido Dragão. Olá, Arthur. Olá, Matheus. Mais uma vez contra um adversário direto, o Atlético perdeu pontos. Jogando no Olímpico, o Atlético seguiu o roteiro das últimas partidas. Atacou por 30 minutos e só. O Ceará, bem mais esperto, soube aproveitar as oportunidades que teve, com Vina e Lima, e levou os 3 pontos para o Litoral. Eu não sei dizer o que acontece bem com o Atlético. Eu não sei se os jogadores não têm vontade, se cansam muito rápido, ou se simplesmente são mal treinados. O homem forte da diretoria rubro-negra, Adson Batista, já bancou o técnico Wagner Mancini. Diz que gosta do dia a dia do treinador. Por sua vez, o treinador paulista diz que haverá muitas mudanças para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense no Rio, tanto na escalação quanto na atitude da equipe rubro-negra. João Pedro Bolzan de Goiânia, para a MFTV. Olha, eu me recuso a falar de um time que tem o Janderson, cara, eu me recuso. Eu não consigo entender como o Sr. Janderson tem espaço em times da Série A, cara. Perfeito. O Janderson é aquilo que você diz, né, Arthur? Ele toma 100% das decisões erradas. Tanto que ele foi pro Atlético Goianiense. Cara, o Atlético... Desculpa, a torcida do Atlético, vou ser cancelado na internet aí, mas vai cair. Não tem o que fazer, cara. Desculpa. Só um milagre salva o Dragão. Bom, vamos ver aqui que o nosso querido Sérgio Soares tem falado do Ceará. Ceará vencendo, agora tá bem longe não, né? Mas na classificação tá longe da zona de rebaixamento. Por ponto não tá, mas vamos ver aqui que o nosso querido Sérgio Soares tem a falar sobre a equipe do Gordiola. Mais uma vitória, dessa vez por 2-0. Vamos, galera da MFTV, beleza? Pessoal, segunda vitória do Ceará na competição, primeira fora de casa. Como havia dito no preview passado, né? Era possível que o Ceará conseguisse esses pontos fora de casa, em Goiás. E conseguiu, né? Conseguiu os 3 pontos, mas não foi nada fácil. O Atlético Goianiense é um time que marca forte, ataca bem, com vários jogadores dentro da área, tenta chegar tocando. Mas o Ceará foi superior na primeira etapa, né? Anulou o Atlético com uma marcação muito forte, mas também não conseguiu criar muito, né? Já na segunda etapa, o time jogou mais aberto, né? As duas equipes tiveram chance. O Atlético teve chance, o Ceará teve, e no contra-ataque, que é uma das especialidades do Ceará, o Ceará conseguiu o primeiro gol do jogo, né? No contra-ataque puxado pelo Vina, Fernando Sobral. O Vina puxou para dentro, bateu sem chance para o goleiro, golaço. Só que depois, um dos pontos negativos do gordiolismo, né? Que
Tá vindo muito bem o Guto, só que mesmo com um jogador a mais, decidiu jogar no contra-ataque. Um jogador do Atlético Goianiense foi expulso por agredir o Charles, o Ceará ficou com um a mais e o Guto mesmo assim botou o Matheus, escolheu jogar atrás e contra-atacar. E nisso o Atlético cresceu pra caramba, teve chance de gol. O Chico, que acabou de sair do Ceará, botou uma bola na trave. O Price fez defesas ótimas também. E o time correu um sufoco que eu acho que não precisava, porque estava muito tranquilo lá na frente, marcando, segurando a bola. E correu esse sufoco, mas no final acabou fazendo 2-0 com o Lima, em outra bola roubada, né, no campo de defesa do Atlético, que é uma especialidade desse time. O Guto tem treinado muito bem esse aspecto. O time rouba bolas, transita bem da defesa para o ataque. E foi uma vitória, eu acho que de superioridade do Ceará, no caso, né? Porque se impôs durante a maior parte do jogo, jogou melhor e foi efetivo, né? E na próxima rodada é Clássico Rei. Clássico pode acontecer de tudo, como a gente sabe, né? A gente espera sair pontuando também, né? Os dois times estão numa fase boa, tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão na crescente no campeonato. E a expectativa é de pontuar, seja uma vitória ou um empate. Eu acho que os dois resultados são bons. Lógico que a gente quer a vitória, né? Mas o time Fortaleza é bem treinado, a gente sabe, está com muito tempo com o elenco e com o mesmo técnico. A gente já ganhou, inclusive, na partida mais importante entre as duas equipes nesse ano, né? Que foi a semifinal da Copa do Nordeste. E vamos buscar a vitória, eu acredito bastante, né? Mas o empate não é mau resultado, eu acho que para nenhum dos times, né? Os dois estão bem, estão seguindo bem no campeonato, se seguir evoluindo no futebol. Jogado, tem tudo para conseguir melhores coisas nesse campeonato. Mas vamos buscar esses 3 pontos e conseguir um bom resultado de novo em casa. Pro Ceará, ótimo, cara. Começou mal o campeonato, agora vence 2. Muito bom mesmo para a equipe. E é uma atuação que, beleza, se esperava até, né? O time conseguiu ser eficiente. Chutou menos, mas fez os gols quando pôde. Chutou menos, fez os gols como pôde e conta com uma parte defensiva muito boa, chamada Fernando Praz. Cara, ele é muito bom goleiro, tá? Ele rebate muita bola, ele espalma muita bola, mas na minha opinião ele é muito bom goleiro. O Ceará vai ter que torcer muito pelo Fernando Praz ter grandes atuações se quiser continuar na Série A. Acho que vai, tá? Acho que vai continuar na Série A. E o Fernando Praz vai ser muito responsável por essa permanência da equipe do Vozão. Bom, agora vamos falar aí dos próximos jogos e vamos palpitar, Matheus Amores, quarta-feira, amanhã, 7 horas, Ceará e Fortaleza. 1-1. Vou de 1-1. Goiás e Corinthians, 7h15. É Goiás e Corinthians. 1-0 Goiás. 0-0. Fluminense, Atlético Goianiense. 2-0 Flu. Bahia e Flamengo. 1-1. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Meu amigo, não vai passar em lugar nenhum esse jogo, né? 0-0. Eu não sei, o Red Bull não tem contrato com a... Mas o mandante é o Atlético, né? Ah, é verdade. Mas não, eu tô falando do contrato com a Turner. Não, acho que não tem, não. Acho que não. Botafogo, Curitiba. Pô, forte candidato a jogo soneca da rodada. Vai ser um belo 0-0, talvez um 1-1, se der tudo certo. Palmeiras e Inter. 2-1 Inter. Eu concordo. Santos e Vasco. Vai ser um bom jogo, cara. Vai ser um 2-1 pra um dos lados, eu acho. Juro que eu não sei palpitar sobre esse jogo. Vai ser 2-1 pra alguém. 2-1 Santos. Grêmio e Sport. 2-0 Grêmio. Concordo. E pra finalizar, Atlético Mineiro e São Paulo. Belo jogo. Vai ser muito divertido esse jogo, cara. De verdade. Eu vou num 2-2 aí, num 2-1 também pro Galo. 3-1 Galo. Passa a classificação. Inter em primeiro, São Paulo em segundo, Vasco em terceiro, Fluminense em quarto, Atlético Mineiro em quinto, Palmeiras em sexto, Fortaleza em sétimo, Bahia em oitavo, Flamengo em sexto, em nono, desculpa, eu li 6 jogos aqui, Santos em décimo, Ceará em 11º, Grêmio em 12º, Atlético Paranaense em 13º, Coritiba em 14º, Botafogo em 15º, Corinthians em 16º,
Red Bull Bragantino em 17º, Goiás em 18º, Atlético Goianiense em 19º, Sport Recife em 20º. Tem um monte de time aqui com jogo a menos, tá? Tem time até com 4, que é o caso do Goiás, tem um monte de time com 5 jogos. Então essa tabela tá muito mentirosa, essa é a realidade. Sim. Agora, Matheus Amor, está na hora que todo mundo gosta, que todo mundo é feliz. Está na hora do bate-bola. Pode puxar, pode puxar. Puxa do outro lado agora, puxa da direita. Pô, mas aí complica demais. Não, então puxa do outro, pode ser normal, vai. Aqui mesmo, aqui mesmo. Bate-bola. Bate-bola na área, vamos lá, Matheus Amores, craque da rodada. VAR. Já falei. É o VAR, não tem o que fazer. O craque da rodada é o VAR. Não tem outro nome. Eu concordo, foi o destaque, né? Craque não foi, porque... Foi mal, falando sério, o Wellington Paulista foi o melhor na rodada, na minha opinião. Foi. Gol da rodada. O Wellington Paulista de novo. O Wellington Paulista de novo, concordo, Matheus Amores. Decepção da rodada. Decepção da rodada? Atlético Goianiense, eu acho, não tem o que fazer. Será? Pode ser. Flamengo. Minha decepção vai pro Red Bull Bragantino. Pode ser. 3 Felipe Tigrão, tá certo. 3 é complicado. Bom, amores, agora a gente vai pra hora que todo mundo gosta, que todo mundo dá. Outra hora que todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, todo mundo sorri, que é o Cartola. Perfeito. Liga do Cartola. Vou passar aí o G4 e o Z4 dessa rodada e do campeonato, e depois passar aí pra Liga Mata-Mata. Vamos lá, aí estou abrindo aqui. Primeiro eu vou passar do campeonato, só para falar, o líder da rodada, Septetão, mais rico, Septetão, e o Lanterninha FC Starks do Matheus Paiva. Mas só para passar o G4 da rodada. Vamos lá. Em primeiro, Septetão com 91 pontos, 91,88 pontos. Segundo, Belda FC. Terceiro, FC Ararache Cartalhã, de Arthur Cartalhã, muito bom. Em quarto, Daniel Colli FC, Colli, não sei. No Z4, tá? Abrindo o Tatife FC, do Riciopo. Planeta Futebol Clube, do Fran Vieira. Perfeito. Power, do Anderson Lima. E FC Starks do Matheus Paiva. Agora do campeonato. Na liderança, Septetão. Segundo colocado, Chirac do Leonardo Lustosa. Terceiro, SPFC Moarama do Anderson. Em quarto, Justin Detona do Filipex. Lá no Z4. Paulo do Gorodé, do Garrez. Alain Aguiar, que conseguiu ser ultrapassado pelo Garrez. Mesmo com o Garrez entrando no Cartola, 3 rodadas depois, o Alain Guerre foi ultrapassado. Perfeito. Pode o Dinossauro na Normal. Em penúltimo e o Power em último. Matheus Amores, essa é a nossa liga do Cartola. Dá tempo de você entrar até a décima rodada. Tá tudo aí na descrição se você quiser. E agora a liga mata-mata. Pera aí. Eu cliquei num negócio errado aqui. Muito bom, maravilhoso. Cliquei completamente. Mas vamos lá, a final foi decidida, né? Tivemos a semifinal. Chirac de Leonardo Lustosa perdeu para SC Inter de Limão e o Lazy Brasil venceu o Clube de Regatas JH. O Clube de Regatas JH fez 0,81 pontos. Espetáculo. 0,81 ponto, né? Agora o SC Inter de Limão enfrenta o Lazy Brasil na final e o terceiro lugar fica entre Leonardo Lustosa com o Chirac e Clube de Regatas JH. Matheus Amores, muito obrigado. Faça o seu anúncio, Matheus Amores. Infelizmente, para tristeza de Arthur Cartalhã, que está aqui, ó. Opa, que está aqui do meu lado. Para tristeza dele, para tristeza de vocês que me amam. Eu, infelizmente, não vou mais participar do programa do Brasileirão, porque, infelizmente, terei que trabalhar, né? Além da MFTV, obviamente. Labuta. Vou ter que, como é que eu posso dizer, ganhar um dinheirinho, né? Então, infelizmente, vou ficar ocupado na parte da tarde, que é quando a gente grava esse vídeo aqui. Mas com certeza a pessoa que vai chegar, não sei se vai ser o Garrey, não sei se vai ser o Léo Lustosa, não sei quem vai ser. Alguém vai vir Surpresas. aqui. Surpresas acontecerão. Alguém vai vir aqui pro meu lugar, já sei que com certeza vai fazer um ótimo trabalho, com certeza 1000 vezes melhor do que o meu, que eu só falo besteira.
Então é isso. De qualquer forma, muito obrigado a todos que assistiram, todo mundo que tá sempre aí. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê nas transmissões, no debate, no Rinha, no News, em tudo mais que você quiser. Eu vou estar lá. Muito obrigado, Matheus Amores, por ter aceitado participar desses 6 programas aqui comigo. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Fique ligado no nosso canal. Daqui a pouco tem MFTV News. Daqui a pouco tem todas as notícias do futebol mundial. Fique ligado aí no nosso canal. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima rodada. Sexta-feira tem vídeo de novo. Até mais. Muito obrigado, Matheus Amores. #obrigado, amores. Tchau.